Mas quem está em casa, vamos abrir a câmera. Quem pode abrir, né? Por favor. Bom, vamos dar início, então, à nossa segundo tempo da aula, que é agora o estudo da Umbanda, e a gente ainda está dentro do tema o que não é Umbanda. E eu vou passar para a Lu, Lu que vai dar a nossa aula de hoje. Sabe compartilhar, Lulu? Boa noite, gente. Você está toda... Não sei. Eu estou embaçada, né? Está embaçada. É a câmera do meu computador, não sei o que houve. Lu, mas vocês estão me ouvindo bem? Pega um papel higiênico, passa na lente da câmera que vai melhorar. Eu já passei, mas não rolou, não. Ué. Melhorou? Melhorou. Melhorou pra caramba. Gente, era só um artifício para vocês não me verem. É sujeira. Gente, eu sou tímida, sou muito envergonhada. Enquanto a Lu está preparando o compartilhamento, a gente tem a Maria Fernanda, que está assistindo hoje pela primeira vez. Não é, Maria Fernanda? Não, eu acho que só a quarta vez hoje. Você já tinha entrado outros dias? Já. É terceira ou quarta, não sei. Mas é a primeira vez que eu abri a câmera. Tá vendo, gente? A câmera fechada, ó, a gente não vê a carinha de vocês, ó. Galerinha, vamos abrir a câmera. Lulu, a aula é sua. Vamos lá, gente. Para a gente começar um pouquinho falando sobre o que a gente está pretendendo com essa aula, né? A gente está falando sobre o que não é Umbanda. E a Mari, Rafael deu, né, uma visão geral aí do que não é a Umbanda. A Mari, na aula passada, falou um pouquinho sobre candomblé, e aí a gente vai focar em 2 pontinhos. A ideia é focar em 2 pontos específicos, que foi da semana passada sobre candomblé, que era para a gente diferenciar sobre o que a gente pratica na casa, com a ideia de que é uma religião que também cultua os orixás, né? Então, fazer essa diferenciação. E aí, hoje, e provavelmente a gente não vai acabar hoje, né? Falar sobre o espiritismo. E por que ter uma aula sobre o espiritismo, já que a gente tem todas as quintas-feiras aula com Dona Rose sobre o espiritismo? Não é para ficar repetitivo, a ideia é a gente fazer um resumão sobre todos os principais, sobre os principais aspectos do espiritismo, consolidar isso, até porque é a base, é o alicerce todo da casa, né? Do kardecismo, no espiritismo. Tudo que a gente pratica, tanto na Umbanda quanto nos outros dias que tem só o kardecismo ali, né? É o alicerce da casa. Então, a ideia é a gente só condensar esses principais aspectos dentro do que não é Umbanda, mas entendendo que é o alicerce do que a gente pratica lá, e continuar os estudos com Dona Rose de maneira mais aprofundada no horário que a gente dedica justamente para isso. Então, a pretensão da aula de hoje não é fazer um estudo detalhado, aprofundado. Aqueles que estudam o espiritismo já desde que nasceram, que não é o meu caso, que me perdoem. Então, vai ser uma visão bem geral. Dona Rose, por favor, não confunciona com minha pessoa, tá? E aí a ideia é só a gente fazer esse resumão aí sobre esses principais aspectos. Beleza? Vamos começar. Por que não está passando? Foi. Para a gente começar, né? Já vem aí, deixei aí uma reflexão sobre o que é o espiritismo. As instruções dadas pelos espíritos de categoria elevada sobre todos os assuntos que interessam à humanidade, as respostas que eles deram às questões que lhes foram propostas, recolhidas e coordenadas com cuidado, constituem toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica sob o nome de espiritismo.
O espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e nos ensinamentos dos espíritos. Tem coisas aí para a gente discutir ao longo da aula, né? Mas vamos deixar essa reflexão aí a princípio. E aí a gente pensa que o espiritismo já vem logo na cabeça que é Allan Kardec, né? E não é por aí. Os fenômenos mediúnicos, as revelações dos espíritos acontecem desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? E a gente parar para ver aí, ó, o homem primitivo, ele mantinha contato com o mundo invisível, colocava um crânio do defunto fora da caverna em direção do leste, pensando que desse modo ele ia impedir que a alma do falecido não voltaria, né? E aí, se a gente parar para pensar somente dentro desse pedacinho aí, a gente vê algumas questões que lá, desde o homem primitivo, já tinha. Quer dizer, sentimentos são até instintivos, não culturais, de fato. Falar sobre alma, falar sobre vida após a morte, sobre, talvez, obsessão, que seja, né? Porque se eles tinham medo que voltasse a alma aí, voltaria por quê? Teria medo de quê? Então, são conceitos que talvez de maneira instintiva colocassem ali o crânio do defunto do lado de fora da caverna, mas com que objetivo? Se eles não acreditassem em vida após a morte, se eles não acreditassem em alma, por que eles fariam isso? Né? O coleguinha morreu e não vai voltar mais, e por que eu vou botar o crânio ali? Então, são conceitos que já estão vindo aí desde sempre. Na antiguidade, né, tinham mensagens recebidas aí através dos sacerdotes, do hierofantes e pitonistas. Eu procurei saber o que seriam isso, e esses nomes esquisitos aí. São sacerdotes de outras civilizações, são outros nomes para sacerdotes também, então como se fossem sacerdotes só de uma outra denominação. Desculpa, tem alguém querendo entrar na aula. Não sei quem é. Tem alguém querendo entrar. Oi? Desculpa, tem alguém querendo entrar. Já aceitou? Tá, ok. Eu fiz aí pontos assim só para dar exemplos, né, de que acontecem desde sempre. Sócrates, inspirado por, não sei falar esse nome, Daimon, o seu espírito guia. Daimon, vai lá, Eriquinho, fala aí. Fala um pouquinho de Sócrates aí, você tem alguma coisa para dizer? É o demiurgo, né? Lá o Platão, ele é filósofo grego, né? Ele é um cara que escrevia através de diálogos. Sócrates é o principal personagem lá dos diálogos de Platão. E o texto mais famoso do Platão que fala sobre reencarnação é o Fédon, que está justamente comentando lá sobre a morte de Sócrates, né? onde ele toma lá a cicuta, né? Porque ele foi condenado por ter corrompido a juventude grega. E o daimon, né? O demiurgo, é o espírito que está sempre influenciando Sócrates ali na sabedoria dele, né? Então, o espiritismo tem por Sócrates um grande porta-voz do passado para o presente, né? Trazido para o presente, trazido para a atualidade, como um personagem filosófico e, ao mesmo tempo, histórico, que auxilia a gente a compreender melhor a matéria do espiritismo de uma maneira geral. Um ponto importante é que o espiritismo ele tem essa característica platonista muito forte, né, na sua própria cultura, e isso foi trazido por Kardec, né, e a gente continua comentando em cima disso aí até hoje. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei. Vamos lá. No Novo Testamento, né, já tem aí alguns fenômenos que são narrados também e que têm outros nomes, né? Coloca a mediunidade como carismas, coloca ou dons, né? Os médiuns são chamados de profetas. E aí você passa a ver algumas passagens da Bíblia que falam de uma maneira sem citar né, o nome certinho do que a gente conhece hoje, mas que estão falando de fenômenos mediúnicos também, né?
Na Idade Média, a gente tem Joana d'Arc, né, que ouvia vozes desde os seus 12 anos. Ela foi uma defensora aí contra os ingleses, né, na guerra no território francês, aí na Guerra dos 100 Anos. Ela foi condenada à fogueira aos 19 anos, considerada feiticeira, né? E, muito tempo depois, lá em 1920, foi canonizada pelo Papa Bento XV. Quer dizer, a visão que ela tinha, que foi vista, né? A visão dela lá naquela época era completamente equivocada. Em 1775, aparece a figura desse outro nome aí, Franz Mesmer, eu acho que eu falei certo, não sei, que foi um descobridor aí do magnetismo curador, da fluidoterapia, né, da cura pela aplicação das mãos. Ele chegou a tratar Maria Antonieta por dores de cabeça, né? Então, também aí uma outra mediunidade aparecendo. Andrew Davis, sensitivo, clarividente, de origem norte-americana, foi considerado profeta da nova revelação, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é revelação, já, porque ele preditou o surgimento do espiritismo num livro que ele escreveu, que foi Os Princípios da Natureza, né? Então, foi antes aí da terceira revelação, considerado como profeta por conta disso. E aí vão vir as 3 revelações. Resolvi falar antes até das outras coisas, justamente para a gente, já que a gente está falando desses fenômenos mediúnicos desde sempre, e aí aparece a primeira revelação como Moisés, que foram os 10 mandamentos. Oi? Lu, só um minutinho antes de você entrar nas 3 revelações, que a dona Rose, que ela está se coçando aqui, que ela quer complementar sobre a visão platônica. Eu já sei que eu vou ter problemas hoje. Vai, dona Rose. Não. Quando você colocou aqui, está no primeiro item aqui do Novo Testamento, que é um caso bem conhecido, que a pitonisa, né? A pitonisa nada mais era do que uma médium, né? Que ela, ele tinha esse nome. E é famoso o caso que está lá no Novo Testamento do rei Saul, né? Samuel, né? Que ele pediu a presença pediu a pitonisa que ela chamasse o rei anterior, que tinha morrido, que era o pai dele, justamente para falar sobre o futuro, sobre as guerras que ele estava fazendo. Então, você vê, isso está lá no Novo Testamento, isso é famosíssimo, né? E Sócrates, por exemplo, a doutrina de Sócrates é praticamente o espiritismo. E quem pegar o Livro dos Espíritos vai ver que lá na introdução ele tem diversos pontos, Kardec coloca a doutrina de Sócrates e mostrando sobre o espiritismo também. É exatamente o espiritismo, já era o que Sócrates colocava. Está lá no Livro dos Espíritos, na introdução, a doutrina de Sócrates. Viu? É só para... como é que chama? Ilustrar. Tá, agora volta, Lu. Volta. O Joana d'Arc, dizem, né, que ela é a reencarnação de Judas Iscariotes, né? O traidor, né, de Jesus, como o pessoal chama, né? E a história dela é uma história maravilhosa, e tem diversos livros em que ela conta toda a vida dela, né? E tem um que é de Miramês, se eu não me engano, que é muito bacana. Quem gosta, quem quiser ler, é uma leitura maravilhosa, que é a vida dela contada por ela mesma. Tá, mas é só ficar em... Posso? Posso prosseguir? Vamos lá. Ué, eu parei de ouvir você. Fala comigo. Ouviu? Eu cortei o microfone dela. Então tá bom. Mas falei que deu ruim aqui, não estou ouvindo nada, ninguém mais. Vamos para as 3 revelações, né? A primeira revelação, que aí a gente tem Moisés, com os 10 mandamentos, que eu acho que ninguém faz ninguém completa os 10 mandamentos na vida, né? Completinho, ninguém faz. Não adorareis outros deuses, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, santificar o dia do sábado, honrai a vosso pai e vossa mãe, não matareis, não cometerei adultério,
não roubareis, não prestarei falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis qualquer das coisas do vosso próximo. Será que alguém já aí consegue cumprir todos os 10 mandamentos? Vamos lá. Segunda revelação, Jesus, que nos revela o amor incondicional, né? Então, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos do coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí, a terceira revelação. E a terceira revelação é o Espiritismo. E a gente pode ver que a primeira revelação tem um nome, a segunda revelação tem um nome. Na terceira revelação, a gente não tem um nome. A terceira revelação, que é o Espiritismo, ela é plural. A gente não tem a terceira revelação por Allan Kardec, né? A terceira revelação é o Espiritismo, e aí, assim, todas essas as manifestações e todo o conhecimento que se tem depois dos fenômenos mediúnicos propriamente ditos, sem ser esses anteriores que a gente classifica como fenômenos mediúnicos, mas não foram, de fato, caracterizados assim, né, na nossa história, são a terceira, faz um conjunto que é a terceira revelação. Allan Kardec, ele foi só quem consolidou tudo isso. Então, não foi ele o responsável pela terceira revelação. A terceira revelação vem com todos os fenômenos que o Espiritismo traz para a gente. Tá? Então, vem revelar que todos somos espíritos imortais. Deixa eu tirar aqui, não estou conseguindo ler. Que a morte não existe, que tudo que Jesus e Moisés afirmaram é real, e que os que praticam o bem e o amor serão recompensados no mundo espiritual. Os princípios espíritas. Depois eu vou voltar um pouquinho sobre os princípios e não sei nem se está certinho nessa ordem com essas mesmas palavras quando a gente for estudar os princípios, mas vamos lá. Existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, os mundos habitados, mediunidade, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, influência espiritual, evolução e a base de tudo o Evangelho de Jesus. Eu vou abordar os princípios mais lá na frente e talvez alguns desses que estão separadinhos por item a gente vai ver dentro de itens juntos, né? Então, por isso que lá na frente, poxa, não está igual ao slide anterior. Mas é porque a gente vai abordar de uma maneira, talvez, aí juntando 2 ou 3 na mesma conceituação, tá? Os fenômenos de Hydesville. Hydesville? Fala, dona Rose. Como é que fala o nome dessa cidade? É isso mesmo? Hydesville. 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 Beleza. A senhora está brasileirando. Eu estou brasileirando. Nos Estados Unidos, condado de Wayne, Nova York, é o marco inicial do espiritismo. É o fenômeno que acontece com as irmãs Fox, que atualmente estão reencarnadas em 2 pessoas que frequentam a tenda, que é Liz e Márcia Alteral, né? Por isso que a gente chama elas de irmã Fox. São as irmãs Catherine e Margaret Fox, de 11 e 14 anos, 2, né, crianças, adolescentes aí de 11 e 14 anos, e foi o início da comunicação com os espíritos, né? Bom, o início da comunicação não, porque a gente viu que já acontece desde sempre, mas aquele que foi, de fato, documentado e assim caracterizado como comunicação dos espíritos. Nessa noite dessa data de 31 de março, começaram barulhos nas paredes da casa dessa família, e as meninas começaram a ouvir esses barulhos. E aí, como toda criança e adolescente, o que fizeram? A primeira coisa foram correr para o quarto dos pais delas. E aí, como o irmão mais novo sempre faz besteira, o que a irmã mais nova resolveu fazer? Bater palma para tentar se comunicar com aqueles ruídos que vinham das paredes. E aí, quando ela começou a bater palma, as paredes responderam com o mesmo número de palmas.
E daí ela foi criando formas de entender essa comunicação. Então, uma palma dizia, deixa eu ver se estou falando certo, se é uma palma dizia sim, e duas palmas, um golpe dizia sim, e 2 golpes dizia não. E daí ela começou a se comunicar, e aí começou essa comunicação com as paredes, né? Depois se descobriu que esses barulhos das paredes era de um mascate chamado Charles Rosman, que foi assassinado e sepultado no porão dessa casa pelos antigos proprietários. Foram descobertos restos mortais deles em 1910 por alguns meninos que encontraram no porão da casa ali cabelos e ossos, e que depois foi comprovado que era realmente desse mascate. E na época do acontecimento foi uma comoção geral, né? E depois também começaram a aparecer fenômenos ali no Salão de Rochester, né? E aí foi quando começaram os primeiros estudos aí, os núcleos de estudo. Isaac Post foi quem implementou um sistema de comunicação através de alfabeto, né, mediante convenção aí que cada letra corresponderia a determinado número de pancadas, e aí sim a comunicação foi se desenvolvendo dessa forma. E em 1850 já começaram outros fenômenos. Fala, Ingrid, quer acrescentar alguma coisa desses fenômenos aí? Não, Lu, não é nem... Eu ia até levantar a mão depois. Não é nem acrescentar, não. Eu acho só que é interessante mesmo afirmar, né, a questão dos fenômenos terem começado nos Estados Unidos, porque se você perguntar para a maioria das pessoas que até frequentam o espiritismo, acham que os fenômenos começaram na França. Na verdade, a gente sabe que esses fenômenos já começaram há muito tempo, né? Isso é uma convenção à data, né? Mas é importante afirmar, né, que foram essas primeiras comunicações na casa dessas irmãs, né, para depois o espiritismo invadir aí a Europa de um modo geral. Vamos para a Europa, então. Começam as mesas girantes, né? Tables, vamos lá, dona Rosa. Tables parlantes, viu? Ou mesas girantes. E foi primeiramente Paris, né? Depois acabou alastrando pela Europa, mas se tem ideia, de início é em Paris. Tratava-se dessa mesinha aí, redonda, pequenininha, de 3 pezinhos. Sentavam pessoas em volta dessa mesa e colocavam as mãos sobre a superfície da mesa, e aí começava a se movimentar, girava, se inclinava, ficava num pé só, 2 pés, enfim, de acordo com o que vinha de comunicação aí. E essas comunicações também foram evoluindo, né? Começaram a se usar códigos alfabéticos para como as irmãs Fox usavam para poder entender essa comunicação. Tem a senhora Girardin, né? Desenvolveu uma mesa com alfabeto desenhado na superfície, e aí com ponteiro metálico, e girava e ela anotava as letras, enfim, já era uma outra forma de comunicação também usando as mesas. Essa figurinha que tem aí do lado são as pranchetes, que está como o nome de pranchetes, já é uma outra também forma de se comunicar com as mesas. Era uma escrita, tem essa canetinha aí que está no buraquinho de uma pranchetinha, e aí os médiuns colocavam as mãos em cima da prancheta, a prancheta ia se movendo, formando as escritas. Também já foi depois evoluindo para vir a caneta na mão do médium e começar as primeiras psicografias. Então, os fenômenos começaram a chamar a atenção. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Começaram a chamaram a atenção de uma pessoa que a gente pouco conhece, chamada Allan Kardec, que o nome dele não é Allan Kardec, descobri no estudo. E aí ele não acreditava, no primeiro momento, ele não acreditava que isso era manifestação espiritual. Eu vou falar um pouquinho sobre Allan Kardec daqui a pouco, no próximo slide. E aí ele começou a pesquisar esses movimentos produzidos pelas mesas e foi chamado para ir numa sessão para poder ver. E aí que ele pôde perceber que aquilo não era... aquilo eram comunicações mesmo de outros mundos aí, do mundo invisível. E aí começou a participar dessas reuniões já de uma maneira já pesquisando sobre isso.
E aí, em uma dessas reuniões que ele foi, eu não sei se foi a primeira, mas não tem isso escritinho, bonitinho, mas em uma dessas que ele foi, ele perguntou à mesa: como pode uma mesa pensar e ter cérebro sem ter cérebro e sem sentir, e sentir sem ter nervos? E aí a resposta da mesa foi: não é a mesa que responde, mas as almas dos homens que já tinham vivido na Terra e que se utilizam da mesa para se comunicarem. Esse é o fenômeno das mesas girantes, e aí a gente passa um pouquinho, já que a gente falou de Allan Kardec, a estudar quem foi Allan Kardec, né? Que tem esse nome aí que eu também não sei pronunciar, Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Sei lá, se fala assim, quem souber falar o nome dele aí, me ajuda. Então, ele nasceu em 1804, na cidade de Lyon, na França, e aí só depois que ele começou a usar o nome de Allan Kardec. Vou chegar lá no pontinho que fala sobre isso. Ele iniciou os estudos dele em Lyon, depois partiu para a Suíça, com o objetivo de estudar, né, no instituto desse professor, Johann, não sei falar esses nomes, gente, Pestalozzi, que era uma escola modelo na Europa. Depois ele retorna a Paris e começa a escrever livros didáticos, né? Não só de letras, mas de ciências. Se casou, publicou vários livros, e daí que ele começou a ter uma experiência até para poder codificar o espiritismo. E em 1854 ele começou essa missão, foi quando foi ouvir falar das mesas girantes, que foi um amigo que chamou, convidou para assistir, e aí aconteceu aquilo que eu narrei lá em cima, o diálogo com a mesa. No primeiro momento ele não acreditava, depois ele teve esse diálogo com a mesa respondeu que não era a mesa, mas que eram espíritos vividos na Terra, e aí foi quando ele resolveu entrar na pesquisar e começar a acreditar nisso, e aí que começa a codificar o espiritismo. Em 30 de abril de 1856, tem uma mensagem destinada a ele, um espírito chamado Verdade, revelou essa missão que ele teria que desenvolver, né? Daria vida a uma nova doutrina que viria para dar luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Em 1857, ele publica o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Que é o livro composto, não foi o Allan Kardec que escreveu esse livro, acho que todo mundo sabe disso, né? E também não foi Allan Kardec que fez as perguntas para os espíritos. Foram vários médiuns que fizeram perguntas e ele compilou todas essas perguntas e essas respostas em uma obra, né? Então, Livro dos Espíritos, que foi a primeira publicação dele. No ano seguinte, ele edita essa Revista Espírita, que era uma revista mensal destinada a discutir sobre as questões do espiritismo, sobre fenômenos mediúnicos, sobre o que vinha aí dos espíritos superiores, e depois disso ele começa as outras obras. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênese, formando o Pentateuco. E aí a gente vê que, na verdade, não foi Allan Kardec a terceira revelação, mas quem codificou tudo que vem a ser a terceira revelação, que é o Espiritismo. E aí a gente vai ver o Pentateuco agora. Não, os continuadores. Eu citei alguns que pós Allan Kardec. Diga. Volta só um pouquinho aquela página, que é o seguinte, porque a gente está correndo muito, né? Então, fica, às vezes, muita coisa sem conhecer direito, né? Então, o que acontece é o seguinte, aquelas meninas lá, elas acabaram vindo ajudar Kardec também, né? Aquelas irmã Fox. Isso. Uhum. E outros que nós temos que fazem livros hoje em dia que ajudaram ele. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele era um magnetizador também. Ele custou muito a aceitar aqueles fenômenos. Então, até ele admitir e querer começar a estudar, demorou um pouquinho. Mas acontece o seguinte, os espíritos, é só para você entender melhor, assim, quando ele resolveu estudar o espiritismo, estudar o que as mesas falavam, estudar aquilo, ele fez o seguinte, ele organizou as perguntas de uma maneira didática, conforme ele aprendeu com Pestalozzi, é um método específico, né? E
ele mandava para os médiuns no mundo inteiro, certo? As mesmas perguntas. E aí ele selecionava. As perguntas que as respostas eram iguais, ele então compilava para fazer o Livro dos Espíritos. Aquelas perguntas que as respostas eram diferentes, ele então descartava. Então, isso tá até escrito aí num desses livros, tem lá como é que ele fez isso, entendeu? Então, foi... E ele dá exatamente desse jeito, quer dizer, ele compilou e ele encaminhou para os médiuns. Por quê? Era a forma dele ter, como é que ele, se cada um fizesse uma pergunta em localidades diferentes, ficava difícil para ele fazer o livro. Então, ele, na verdade, ele compilou a pergunta e os espíritos aliás, os médiuns recebiam as respostas e ele, então, compilava aquelas que eram exatamente iguais, tá certo? Os médiuns recebiam as respostas dos espíritos e transcreviam aquilo, tá? Uhum. E ele, então, organizou, tá? Vou cortar o microfone dela. Deixa ela me ajudar, Cris, por favor. Ah lá, não estou ouvindo, dona Rose. Pode continuar, gente? Não, é só uma coisa. A Revista dos Espíritos, aquela revista Espírita, foi uma revista que foi a primeira que ele fez logo de início. Então, ali que você encontra as mensagens que ele recebia, os estudos, as viagens. Então, todo o pensamento de Kardec está ali naquela revista, que foram 12 anos de revista, né? Então, está tudo ali nessa revista. Quer dizer, então você vai encontrar no Livro dos Médiuns, aliás, no Céu e Inferno, mensagens. Então, a mensagem não foi para aquele livro, e sim está lá na revista que ele tirou e colocou ali. Ele compilou todo o pensamento dele ali naquela revista, né? A revista Espírita ela é muito legal. Inclusive, a gente fez ano passado, antes da pandemia, a gente fez um estudo em cima da revista Espírita. É fantástico, porque você vivencia todos esses casos, todos esses eventos que Kardec presenciava no detalhe. É muito legal esse estudo. Uhum. Vou cortar o microfone dela. Tchau. Vamos lá. Agora é só para citar mesmo, não dá para a gente falar sobre todos eles, eu nem tenho conhecimento de todos eles, é uma citação, tá? De fato. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, que eu não estou me vendo. Então, outros pesquisadores, né, também notáveis, assim como notáveis médios, entre eles. Daniel Douglas, sobre levitação. Eusapia Paladino, sobre materializações. Florence Cook, não sei de que ela é, dona Rose. Não tenho. Não corta seu microfone, não, dona Rose. Fica comigo. Então, outros estudiosos aí que eu deixei o nomezinho de todos eles, não vou falar o nome deles todos, mas são nomes importantes também que vieram logo depois. E no Brasil, a gente tem no Brasil alguns nomes também bem importantes. Em 1865 começaram a aparecer os primeiros centros espíritas. Em 1869 foi publicado o primeiro jornal espírita por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Surge a figura de Bezerra de Menezes, médico dos pobres, né, dando impulso à difusão espírita. E, posteriormente, outros médiuns, também de grande importância. Francisco Peixoto Lins, a gente teve até a palestra da filha dele, não foi dele, dona Rosa? É Peixotinho esse nome, não é? É conhecido pelas materializações luminosas, em que espíritos aparecem corporificados, irradiando luz. Eurípides Barçanufo, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, que foi até falado hoje na aula, né, mais cedo, que é a fotinho que está aí do lado, é o Divaldo. Publicou vários livros sob orientação de Joana de Ângeles, né, a mentora espiritual dele. E, quase ninguém conhece, Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Então, Francisco de Paula Cândido Xavier nasceu na cidade de Pedro Leopoldo em 1910 e desencarnou em Uberaba em 2002. Né? Foi um dos mais importantes divulgadores do espiritismo no Brasil, um médium espírita mais atuante aí de todos os tempos, o
maior psicógrafo de todos os tempos também, tem mais de 400 livros psicografados, recebeu mais de 10 milhões de assinaturas para o Prêmio Nobel da Paz, e aí essa passagenzinha aí embaixo eu achei fantástica, né? Humildade e caridade são as palavras que designam perfeitamente esse grande missionário da luz. Quantas pessoas ele não ajudou, não acalentou, né? Com as psicografias dele, quantos livros que nos ajudaram a entender muita coisa que ele publicou com essas psicografias. E aí vamos começar a codificação. Então, Livro dos Espíritos foi a primeira obra de Kardec, que foi em 1857. Como a gente já falou, como a Dona Rosa já explicou, né, com as perguntas e respostas, que não foram perguntas feitas por Kardec, mas por outros médiuns, e que ele foi consolidando, condensando tudo em uma obra, que foi o Livro dos Espíritos. Em 1958, foi logo depois, ele inaugurou a Revista Espírita, tinha essa publicação mensal, que era para crescimento, para debater as questões práticas doutrinárias, né, iniciando aí a imprensa espírita. E aí, os 5 livros que constituem a codificação, chamado Pentateuco, que a gente vai dar só uma olhadinha agora de um por um, aí um pouquinho mais de detalhe. Primeiro deles, o Livro dos Espíritos. Contém os princípios da doutrina espírita, trata da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com o homem, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Né? Isso tudo segundo os ensinamentos dos espíritos, ao responder às perguntas de diversos médiuns. Tem 4 tópicos. Primeiro, as causas primárias, o mundo espírita e dos espíritos. A terceira, leis morais, esperanças e consolações. E serviu de base para a elaboração de todo o restante do Pentateuco, como está nessa figurinha aí do lado, né? Então, olha lá, parte segunda, base para a construção do Livro dos Médiuns, parte terceira para o Evangelho, parte quarta para a construção do céu e o inferno, essa outra parte aí, a construção da Gênese, e a introdução, que é a base para a construção do que é o Espiritismo. Ler o Livro dos Espíritos é muito chato, que Dona Rosa não me escute falar isso. Mas ficar lendo perguntas, eu já tentei ler algumas vezes e não consegui. Se você for abrir o Livro dos Espíritos para ler do início ao fim, é chato. Mas se você dedicar um tempinho para ler somente a introdução do Livro dos Espíritos, se você conseguir fazer somente a introdução, você já tem aí uma gama de ensinamentos gigantesca. Né? Ô, Lu, eu adoro muito o seu jeito sincero de dar aula. Nossa Senhora. Tá, tchau, fui embora. Mas... Desculpa, gente. Lu, diga. Lu, realmente, o Livro dos Espíritos é um livro difícil para ler, principalmente se você for numa sequência. Eu acho que a melhor forma é, de fato, ir nos assuntos em que você tem um interesse naquele assunto, né? Agora, a codificação toda, se você parar para pensar e ler sobre como Kardec foi educado por Pestalozzi, a gente consegue entender os métodos de Kardec para poder organizar isso tudo, porque, gente, para pensar, organizar, codificar toda essa doutrina, né? Não foi mole, não. Então, a Pestalozzi tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a vida educa, mas não é apenas a vida no sentido reflexivo, mas a vida no sentido prático. Então, Pestalozzi não foi à toa ser o professor de Allan Kardec, né? E não foi à toa também ser codificada a doutrina dessa maneira. Tá bom, meu amor? Obrigada. Ele já tenha começado o estudo dele, tenha se direcionado para lá justamente pela missão que ele teria que cumprir. Né? Exato. A minha missão dele, seguramente, ele já foi preparado para isso. Isso. Então, mas, Gabi, porque, assim, na verdade, eu sou até uma estudiosa iniciante em comparação a muitos que estão aqui na aula, que estudam o espiritismo desde que nasceram. Eu não tive essa cultura na minha casa, então estou estudando e aprendendo junto com muita gente que está aprendendo agora também. Então, até por isso, essa
em segurança aí para dar justamente essa aula, que é algo que eu zero domino, estou aprendendo junto aqui. Li pouca coisa sobre o Pentateuco, então, assim, tenho base muito pouquinha para poder falar com propriedade, como Ingrid, como Dona Rose, como outras pessoas que estudam esse Não, texto. só segue o baile, tá ótimo. Vamos lá. O livro dos médiuns, né? Que orienta a prática das pessoas que exercem essa função de intermediar o mundo espiritual e mostra os inconvenientes da mediunidade, mas também as virtudes e os perigos que vêm dessa faculdade descontrolada, né? Não é um bônus ser médium, é uma responsabilidade. E aí, junto, a gente tem algumas virtudes aí, alguns benefícios com relação a isso, mas na maioria das vezes a responsabilidade é muito maior do que os benefícios. Então, a gente tem que aprender a lidar com o controle disso, né? Por isso que a gente está aqui estudando. E ensina a forma de obter esses contatos proveitosos e edificantes junto com a espiritualidade, demonstra as consequências morais e filosóficas decorrentes das relações que se tem entre o visível e o visível, né? O Evangelho trata da parte moral e religiosa da doutrina, a teoria e a prática do cristianismo, através de comentários sobre as principais passagens da vida de Jesus, feito por Kardec e pelos espíritos superiores. Mostra que as parábolas existentes no Evangelho têm uma nova visão sobre as parábolas do Evangelho, né? Traz a visão para dentro do espiritismo, e que parecem fantasiosas aí, tem ali ensinamentos profundos de moral, né, que a gente tem que parar para pensar que aquilo ali são desenhos para a gente entender bem as leis morais que a gente tem que tirar daqui. O céu e o inferno, né, traz aí um pouquinho sobre o universo, como o universo evolui, as teorias de sofrimento, sobre o sofrimento no fogo do inferno, nada mais são do que ilusão. Então, viu quando Cris ameaça que vai botar a gente, todo mundo lá no inferno, no mármore do inferno, é tudo mentira, não existe isso, gente, é tudo mentira dela. E aí, a situação de felicidade, de arrependimento, de sofrimento do mundo espiritual, então tudo que a gente carrega para depois da morte, do que acontece com a gente depois da morte. E a Gênese, que fala da criação do mundo. Surgimento das criaturas, surgimento do universo, as faces material e espiritual, a parte científica da doutrina espírita. E a Gênese é bíblica, é estudada e vista como uma realidade científica, disfarçada por alegorias e lendas. Os milagres realizados por Jesus são explicados como sendo produto da modificação dos elementos da natureza, sob a ação de sua poderosa mediunidade. Acabei o Pentateuco, Dona Rose, quer falar alguma coisa? Não? Posso seguir? Meu Deus! Vamos lá. Agora, eu descobri que existe uma discussão muito importante sobre isso que eu vou falar agora, gente. O espiritismo. Vou trazer polêmicas. O espiritismo era uma palavra que não existia, né? É um neologismo. Ela foi criada justamente para denominar esse conjunto de novas ideias. E aí, essas novas ideias esse conjunto de novas ideias são religião, filosofia, ciência, são as três coisas. Tem gente que fala que não é religião, tem gente que fala que é religião, tem gente que fala que tem todas as três. No livro que eu usei para fazer aula, vem a interseção dessas três, são três conjuntinhos mesmo, que são interseção, são um ligado com o outro. Então, tem tanto a base religiosa, já que a gente fala, né, de Jesus, do Evangelho, né, de todos esses aspectos. Tem a ciência, já que a gente está vendo aí matéria, energia, criação do mundo, como tudo isso surgiu. Fala de filosofia, de questões morais, de forma de se ver a vida, de se levar a vida. Então, assim, na minha opinião, o espiritismo é um conjunto de ideias que estão dentro desses três ramos aí. Não só um e não só dois, não podemos excluir nenhum deles, tá? Os dois conceitos que eu coloquei acabam excluindo um pouco religião, mas eu entendo que
Dona Rose, acho que não, acho que Dona Rose vai me bater. Mas eu entendo que tem, sim, religião também dentro do espiritismo. E eu e Dona Rose conversamos hoje, e eu achei muito interessante o que ela falou para mim, agora brincadeiras à parte, é o seguinte, não fechando o espiritismo como uma religião em si, mas sim como ensinamentos religiosos e que talvez no futuro assim, de maneira reconhecida, mas que atualmente são usadas, tudo que a gente fala aqui acabam sendo usados em todas as religiões. Então não se tem o espiritismo como uma religião única, mas como princípios religiosos aí que são usados em quase todas as religiões que se praticam. Certo, Dona Rose? Concordei com a senhora agora? Então, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E aí, os principais objetivos do espiritismo: realizar o progresso espiritual da humanidade, transformar o homem num ser de bem e, consequentemente, a sociedade como um todo. Se cada um praticar o bem, a sociedade inteira já vai estar praticando, né? Reviver o cristianismo puro sob as bases dos ensinamentos de Jesus e dar ao homem uma fé sólida, baseada na razão. E aí, se a gente for parar para ver esses objetivos, a gente volta nisso que eu acabei de falar. Se a gente parar para analisar todas as religiões que se pregam, a maioria delas, ou se não todas, tem aí esses objetivos também, né? Então, acaba que é uma religião que está aí disseminada em todas as outras. E é uma base que pode ser usada por qualquer pessoa, não só dentro de qualquer religião, mas também dentro de qualquer classe social, dentro de qualquer nível cultural. Tudo isso que a gente vê como os principais objetivos deveriam ser objetivos de cada um de nós na sociedade. Não é isso? É isso que está falando esse último parágrafo aí. O ideal do espiritismo é, consequentemente, lograr esses objetivos independente dos valores econômicos, das formas exteriores ou convencionalismos restritivos. Pode ser cultivado e praticado por qualquer pessoa, em qualquer condição, pois está inteiramente ligado ao mundo subjetivo de cada ser, onde se opera a transformação do espírito eterno. Os princípios fundamentais do espiritismo. Esses princípios são expostos, como eu disse, quem conseguir ler a introdução do Livro dos Espíritos já vai estar aí com uma base bem grande sobre o espiritismo, né? Então está dentro da introdução no item 4. Existência de Deus, né? Em Deus é a inteligência, eu vou falar um pouquinho sobre a existência de Deus mais na frente. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e a gente vai tentar conceituar Deus, que é impossível isso, eu acho, depois de tudo que eu li ali, impossível, mas a grosso modo aí no que a gente consegue entender a inteligência suprema. A imortalidade da alma, somos todos espíritos, seres inteligentes da criação. O espírito é o princípio inteligente do universo, e se a gente considera que o espírito é eterno, né? Depois que a gente desencarna, o espírito continua ali vivo. Então, a imortalidade da alma. A reencarnação, quer dizer, o progresso do espírito depende das várias existências que se tem, e aí tem várias existências para que se aprenda, se evolua, né? Cada experiência dessa adquirida. Então, a gente reencarna várias vezes para que evolua e que tenha essas experiências. Pluralidade dos mundos, não se acredita que só a Terra tem vida, mas outros mundos dentro do universo também teriam vidas e seriam habitats aí para os espíritos em todas as suas formas. Comunicabilidade dos espíritos, isso a gente quase não faz, né, gente? A gente quase não se comunica com os espíritos. Então, os espíritos são seres humanos encarnados e, através dos médiuns, se comunicam aí com o mundo material. A moral espírita, que é baseada no Evangelho, que é a moral máxima a máxima moral para a vida. Certo? Estou indo rapidinho, porque tudo isso já foi abordado de maneira
profunda, e aí vai ser novamente e novamente na aula que a gente tem com Dona Rosa. Então, a ideia aqui é só a gente fazer essa visão geral, tá, gente? Mas se tiverem dúvidas, guardem aí para o final para a gente discutir. E aí, os elementos gerais do universo, que tem a trindade universal, que são os 3 elementos do universo: Deus, o Espírito e a matéria. Vamos começar pelos mais fáceis. O Espírito, que é o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do Espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, tornando-se a mesma coisa, né? Os espíritos são criados por Deus e submetidos à sua vontade. São a individualização do princípio inteligente. Então, espírito e inteligência como se fossem uma coisa só. O espírito não deixa de ser uma matéria, né? A ideia de que o espírito é uma coisa imaterial não é verdadeira. O espírito é uma matéria quintessenciada, né? E aí tão etérea que escapa aos nossos sentidos. A gente não consegue ver, sentir, né? Não temos sentidos para ver essa matéria aí dos espíritos, mas não por isso eles deixam de ser materializados, tá? E a matéria, a variação do elemento chamado fluido universal, que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. A matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E aí, o que seria esse fluido universal? Então, a gente tem a matéria e o fluido seria esse sopro de vida, né? Essa ligação entre o espírito e a matéria. Tanto que a gente tem matéria inanimada e a matéria que tem vida. E isso é o que essa diferenciação está com o fluido vital, com o fluido universal. Certo? Por isso, a Dona Rosa me corrige se eu estiver errado. Pare de discutir com o Cris, preste atenção em mim, por favor. Obrigada. Sobre o fluido universal. Eu achei interessante quando eu li, acho que foi Aruanda, tem uma passagem de Aruanda, e exemplifico, para mim foi bem ilustrativo essa questão do fluido universal ser justamente esse intermediário entre espírito e matéria, né? Tanto que se usam, não vou dar spoiler para quem não leu o livro, mas tem uma passagem até para se entender o porquê que os guias de luz, os espíritos, estavam usando médiuns, pessoas, né? Pessoas encarnadas para um trabalho espiritual. Por que guias de luz precisariam de pessoas encarnadas para a realização de determinados trabalhos? Porque justamente precisa desse fluido. E esse fluido só existe quando se tem a ligação matéria e espírito. Então, o espírito que não está encarnado não tem esse fluido universal. Certo, Dona Rosi? Eu entendi corretamente? E aí, por isso que se precisa das pessoas, dos encarnados, que têm esse fluido para serem doados, serem realizados determinados trabalhos, determinada troca de energia, por conta dessa ligação entre o espírito e a matéria. Lu? Diga. Lu? Estou te ouvindo, fala. No caso, aí não seria o fluido universal, seria fluido vital, tá? Vital. No que eu li, estava meio que dando como se fosse a mesma coisa. É o fluido animal, né? Porque o fluido vital, ele é uma variação do fluido universal. Mas quando a gente está encarnado, a gente tem em abundância o nosso fluido vital. E quando os espíritos eles nos utilizam, eles estão utilizando o quê? Esse fluido vital que o espírito desencarnado já não tem mais, tá? Ok? É a mesma coisa que ectoplasma, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas aí tem uma aula que a Dona Rosa deu bem recente, sobre ectoplasma, 2 aulas atrás, né? Acho que 2 aulas atrás, em que ela fala de ectoplasma, tá, gente? A fé que eu perdi. Tá? Mas já está lá no Telegram. Bom, e aí o terceiro elemento, que seria Deus, e aí falar um pouquinho sobre a existência de Deus, sobre tentativas de conceituação de Deus.
Então, os espíritos que informam que toda a harmonia existente no universo, desde os átomos até as galáxias, tem uma origem, uma causa inicial que gerou. Todas as coisas, formas de vida, planetas, obedecem a leis perfeitas e, por isso mesmo, revelam certo poder inteligente superior. Esse poder inteligente seria Deus. Né? O homem primitivo já demonstrava esse sentimento de existência de Deus quando a gente para ver o respeito à natureza, a adoração do mar, da lua, do trovão, o temor dos fenômenos que aconteciam na natureza. Então, isso seria aí a demonstração de sentimento de existência de Deus. Com a evolução da humanidade, foi se personificando Deus, trazendo para Deus sentimentos, emoções, ciúme, necessidades, expectativas de oferendas, rituais, sacrifícios, e aí é o Deus antropomorfo. Então, a ideia de Deus ela vai mudando conforme a evolução da humanidade, conforme as culturas, conforme as épocas, né? Mas Deus, na verdade, não é uma ideia ou fruto das necessidades psicológicas de uma época, mas sim uma realidade que se revela mais nítida à medida que compreendemos as leis que regem a vida e que o nosso psiquismo vai percebendo como mais precisão a realidade espiritual. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que é Deus dentro do Livro dos Espíritos, que para mim foi bem complexo, porque, de fato, eu tenho muita dificuldade de estudar o Livro dos Espíritos. E aí, a cada resposta é bem complexo. Vamos lá. Vou tentar esclarecer o que eu consegui esclarecer, se estiver correto. Primeira pergunta. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Até aí, tudo bem. Vai ficar mais complexo. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? A definição é incompleta. Pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é conhecida. Então, a gente está conceituando Deus dentro de um atributo dele, e não especificamente conceituando o que é Deus. A gente está caracterizando e não conceituando de fato. E aí, a nossa inteligência, na evolução que a gente se encontra, seguindo a mesma linha de conceituação de Deus dentro de um atributo dele, pode-se dizer que Deus é amor. Mas a gente está novamente dando um atributo a Deus. Eu achei trazer, não sei se no momento oportuno, mas estudando um pouquinho, lendo um pouquinho sobre isso, eu vi uma entrevista num programa de entrevistas, aleatório, nada relacionado ao espiritismo, nada disso, mas uma pessoa falando sobre como a gente se define. Se eu perguntar assim, quem é você? Como você me responde? Normalmente, a gente tende a responder quem somos nós, atribuindo qualidades, formação, mas a gente não consegue definir quem é você, de fato, um conceito sobre você, sem que te traga um atributo. E eu acho que se a gente não consegue falar da gente mesmo, né, que é bem mais fácil, que a gente está vivendo a gente, como que a gente vai conseguir conceituar Deus sem atribuir a ele uma qualidade? Eu não sei, eu não conseguiria, mas até porque eu não consigo me definir sem trazer algum atributo para mim, bom e ruim, de formação, de quem sou eu no mundo, né? Eu sou o que é a minha formação, eu sou o que eu faço, eu sou
Então, quem é Deus? É um atributo? É o que ele fez? É o que ele criou? Então, vamos lá. Botaram aqui maravilhosa comparação. Longe de mim querer comparar isso a Deus, tá? Eu sou só um pensamento, pelo amor de Deus. Diga. Lua, eu sempre pensei assim, para facilitar para mim, tá? Não sei se pode facilitar para todo mundo. Criador e criatura. O que não é do Criador, o que não foi criado por Deus, é criatura. O que é por Deus... Peraí, porque a gente vai evoluir nisso aí, deixa para falar isso depois. Ah, então tá. Não, era só o meu modo de ver, como você está falando dos atributos, Não dá spoiler. Tá, beleza. Depois, se eu não tiver falado sobre isso, você volta para falar, por favor, que é importante. Não. Vamos lá. É porque, assim, começa uma conceituação trazendo o atributo. Depois a gente vai trazer conceituações sobre obras, sobre... Enfim, mas nunca se consegue chegar a um conceito concreto do que é Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Ou seja, para se crer em Deus, basta olhar as obras da criação. O universo existe com suas leis e logo tem uma causa. Então, duvidar da existência de Deus é negar a outra lei, que é de causa e efeito. Então, seria como acreditar que se não existisse Deus, da onde que surgiu tudo isso que existe? Né? Se não existe Deus, se não existe um Criador, tudo que a gente vê que existe surgiu do nada. E aí, o nada passaria a fazer alguma coisa? Então, a gente estaria negando a lei de causa e efeito. Ficou complexo isso, gente? Vou conseguir explicar um pouquinho. Isso não acho isso tranquilo, não. Alguém quer parar aí para tentar raciocinar de novo? Fale agora ou cale-se para sempre. Vou seguir. Repete, Lu, por favor. Vamos lá. Não há efeito sem causa. Certo? Gabi vai me acompanhando. Certo, estou aqui. Se você... Vou repetir a frase. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem. E aí, vossa razão vos responderá. Pensa em tudo que existe no universo, tudo que você entende de existência no universo. Se não tivesse uma causa primária disso, né? Se a gente parar para pensar que todo efeito tem uma causa, e se tudo que existe não tem um criador, não nasceu de alguma coisa, você está dizendo que o nada consegue gerar coisas. E aí... Certo? Entendeu até aí? Então, assim, as coisas nascem do nada. Beleza? Sim. E aí a gente estaria, nesse ponto, negando uma outra lei, que é de causa e efeito, que a gente acabou de falar. Se todo efeito tem uma causa, então tem uma causa primária de tudo que a gente entende existente no universo. Arrasou, viado. Agora foi. Causa primária? Foi? Qual seria essa causa primária? É o que a gente está conceituando como Deus. Sim. Certo? Foi, e aí? Posso falar rapidinho aqui? Engraçado que hoje, eu não lembro, eu esbarrei numa live que tinha uns ateus conversando e o pessoal entrava, interagia e tal. E eles falam com uma naturalidade... tinha até um biólogo ateu, e eles falam com uma naturalidade essa questão da, tipo, baseada na biologia, né, dos micro-organismos, que tudo que fosse, tipo assim, não tem a causa, que os micro-organismos surgiram do nada ali e tal, e para eles é muito natural, você não consegue, quer dizer, eu não tentei ainda, mas eu vi outras pessoas, que as pessoas vão muito para a religião, né, que começa a falar da Bíblia e tal, e não entra nessa questão do espiritismo, que ajudou muito, né, que consegue conectar a ciência com a espiritualidade, né? E aí sim fica, aí a conta fecha, não fica aquela coisa do milagre, de nada, né?
né, de mistério da fé, de nada disso. Então, mas era muito engraçado porque eles não conseguem ver isso, até porque ninguém chegou e falou o que você falou aí desse jeito, que eu acho que de repente eles não conseguiriam. Aldir, me bota para dar aula para os ateus, então. Pronto, vou explicar para eles, vou convencer que existe Deus, viu? Continue. Não, mas então, engraçado assim que eu não sei, eu não tenho, nunca parei para pensar sobre aí o que os ateus falam, você que viu, assim, não sei se eu vou falar besteira aqui. Mas aí você explicar que não existe Deus e que as coisas nascem do nada, falar muito de biologia, a gente está focado muito no planeta Terra, né? Porque se a gente for pensar que existem outros planetas, como a gente falou que é um dos princípios, né? Com certeza eles não acreditam. E aí, como que você explica a vida em outros planetas em formas espirituais diversas ou em formas, sabe-se lá como que existem essas outras formas e que não necessariamente têm a mesma biologia nossa, né? Então, como é que a gente explica isso? Porque a gente não está falando aqui de somente existência de coisas dentro da Terra, existência nível universo, nível tudo, né? Sim, sim. Então, como explicar isso biologicamente nessa pobreza de raciocínio aí, de acúmulo de células, enfim, que é do que a gente conhece na nossa ciência. E também traz a discussão de que o espiritismo não é apenas uma religião, não é apenas uma ciência e não é apenas uma filosofia. A gente está misturando aí todas as coisas e trazendo para os três ramos aí todas essas ideias que o espiritismo nos traz, né, nos ensina. Posso prosseguir, gente? Foi até aí? O raciocínio vai ficar mais complexo, mas vamos lá. Que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? A de que Deus existe. De onde lhes viria esse sentimento se repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Confuso isso aí. O sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Se fosse assim, por que vossos selvagens teriam também esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse produto de um ensinamento, ele não seria universal, porque estaria restrito à transmissão de ensinamento dentro de uma cultura específica. Então, somente existiria naqueles que se tivessem recebido esse ensinamento, como acontece com os conhecimentos científicos. E aí a gente volta lá no início da aula, que eu chamei a atenção sobre o homem primitivo. Se fosse cultural, como que aquele instinto do crânio fora da caverna, né? Como que isso teria sido passado por quem? Se fosse cultural, de onde surgiriam essas atitudes, né? Essa vontade? Então, assim, é porque, mesmo que de maneira inconsciente, obviamente, tem aquele sentimento de que algo a mais existe, né? E que não foi trazido por ninguém. É quase que instintivo. Posso passar? Ô, Lu, rapidinho. Diga. Tem um estudo que a gente fez uma vez no centro que falava sobre a história das religiões. E eu achei muito curioso que você pega a antiga Grécia, você pega os egípcios, e você pega o próprio cristianismo, a nossa doutrina, né, o que a gente acredita, a Bíblia, né, o que está na Bíblia, que o homem ele surge, que Deus faz um boneco de barro, né, e dá o sopro, né, e surge o homem. Nessas outras culturas, a história é a mesma. Vem de um monte de terra e com um sopro divino, contado de forma diferente, né? Então, só por aí você já vê que isso vai ao encontro exatamente da questão número 6. O sentimento íntimo que
temos em nós da existência de Deus, não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Olha aí, povos de diferentes culturas, né, em continentes diferentes, eles trazem o mesmo princípio de pensamento, claro que numa linguagem um pouco diferente, mas se você tiver a mente aberta, você vai compreender que a base ela é a mesma. Então, os elementos ligados, né, os elementos conectados entre si para dar origem à vida humana. Então, todos falam de um monte de terra, a terra, é o sopro divino. Então, são esses elementos ali combinados que formam a vida. Eu, no final, lá no Telegram, debaixo dessa aula, eu vou colocar para todo mundo um vídeo que eu assisti há poucos dias, eu até compartilhei no Umbanda do Painho, que é daquele Ciência Todo Dia, é um rapaz bem legal que ele fala sobre física, e ele fez um vídeo falando sobre aquela imagem do telescópio que foi feita agora há pouco tempo do Elon Musk. Então, não é do Elon Musk, não, é James Webb. James Webb. Mas não é do Elon Musk, não, por favor. Então, do James Webb, que ele mostra num pedacinho que ele compara como um grão de areia, ele só ali tem várias dezenas de galáxias com bilhões de planetas. Então, ele vai falando das probabilidades de existência de vida, né, fora daqui fora do nosso planeta. Então, é muito legal esse vídeo, ele traz para a gente uma reflexão bem séria, um olhar bem diferente, que a gente está tendo o privilégio, né, da gente estar acompanhando essas mudanças na humanidade, a gente está abrindo o nosso conhecimento para um outro olhar. E lembrando a todos, no começo aqui do que você começou a falar, Lu, sobre os atributos, na verdade, o que a Umbanda é? E isso não é só Umbanda, isso está lá na cultura africana, que a África ela é o primórdio da civilização, né? Então, em que essa relação com os atributos divinos, ela é uma característica comum a várias religiões, inclusive no próprio cristianismo, que se você buscar lá no Velho Testamento, você vai encontrar o Deus recebendo nomes de acordo com seus atributos. Olha aí, a similaridade com os nossos orixás da África, a similaridade com os orixás da Umbanda, que são os atributos divinos, a similaridade com os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses de várias outras culturas, que são relacionados aos atributos. Então, isso não tem a ver com educação e ideia adquirida, né? Isso é um pensamento em comum da humanidade. E se a gente parar para pensar também, o que foi até em cima de um comentário que você fez, o que nós sabemos é muito pouco, pelo amor de Deus, a gente não sabe absolutamente nada. Então, a gente procura vida de acordo com a composição de carbono, que é o que a gente conhece. Mas quem garante que a vida lá fora não é feita de churable? Por isso que o que o Valdir está falando, eu entrei nessa discussão, assim, que fala, nasceu do nada, porque foi uma combinação de moléculas e células, e etc, etc. Mas e se em outros planetas existe a forma do espírito, como eu falei, que é uma matéria, mas é uma matéria que não está ali perceptível aos nossos sentidos? Como que explica? Tem moléculas também? É formado da mesma forma? E aí? Nossa, eu vim então com moléculas demais na cabeça, né? Que a minha cabeça é imensa, se fosse por essa teoria. E a gente tem na Revista Espírita, tem um estudo de Kardec, de comunicações que ele recebeu, que fala sobre a vida em Plutão. Gente, a câmera está aberta. Que fala sobre a vida em Plutão. E aí vem falando, os animais em Plutão, eles têm forma meio humana e meio animal. Olha aí. E os animais em Plutão, eles convivem com os seres humanos, realizando trabalhos simples, né? Os trabalhos materiais, né? Os trabalhos mais materiais, porque os seres humanos lá já estão mais evoluídos. Agora, a vida em Plutão é como a nossa? Olha aí a pergunta. Obviamente que não. Os espíritos dizem que as vidas elas são de acordo com a química, com a
aquilo que aquele planeta tem na sua composição, assim é a vida humana. A vida humana aqui a vida humana não, a vida naquele planeta, né? A vida aqui na Terra ela é dessa forma, porque a nossa atmosfera, o nosso planeta é dessa forma. A composição do planeta, a vida é de acordo com aquela composição. Então, tem lá comunicações dos espíritos contando exatamente essas coisas. E isso aconteceu lá em 1800 e abobrinha, né? Então, está aí uma reflexão e está aí uma boa coisa para a gente até levantar a questão. A gente agora, em 2022, é que a gente está tendo acesso a essas imagens e levantando essas questões. Lá em 1800 e poucos, os espíritos já estavam dizendo que a vida em outros planetas ela tem a composição de acordo com o planeta. Posso falar uma coisa? Não. Posso. É o que acontece... Só lembrando, a gente vai estudar o Livro dos Espíritos todo hoje. A gente está na pergunta 6. Olha só, nós sabemos o seguinte, que existe uma evolução do homem. Então, o que acontece? Os planetas eles são de acordo com a evolução das pessoas e também dele, porque a matéria evolui. Então, que aqui, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, não só os homens são de prova e expiação, como o planeta ele tem uma composição, ele ainda é novo, vamos dizer assim, ainda é bebê, ele está na fase de adolescência. Isso, o planeta em si. Então, o que acontece? Conforme a gente vai, agora a gente mudando para um de regeneração, a composição das pessoas vai mudando, porque a matéria vai ficando mais quintessenciada, da mesma forma que o próprio planeta ele também vai se modificando. Então, quer dizer, os planetas que a gente sabe que são planetas já puros, então a matéria praticamente não existe. A matéria rarefeita, ela quase que se confunde com a parte espiritual, de tão rarefeita que é. Tem os planetas já de regeneração, mas já numa situação já próxima do planeta puro. Mesma coisa. Então, por isso é que as pessoas, né, as criaturas que vivem nesses planetas, elas são de acordo com a composição do planeta e, inclusive, com o corpo é de acordo com a evolução deles mesmos, porque não são iguais, não são pessoas iguais a nós, pela composição física, bem como por causa da parte espiritual também. Vai, Lu. Deixa eu acabar, senão o povo vai querer me bater. Prometo que são as últimas perguntas, tá, pessoal? Vamos lá. Podemos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas, então, qual teria sido a causa dessas propriedades? Sempre é preciso uma causa primária. Então, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que tiveram uma causa para acontecer. Isso é um pouquinho confuso. Vou passar, a gente não vai ficar discutindo muito isso. Essas 3 últimas perguntas são mais confusas. Mas isso tudo depois está num formação primária a uma combinação acidental e imprevista da matéria, ou seja, ao acaso. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode conceber o acaso como um ser inteligente? E, além de tudo, o que é o acaso? É nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e objetivos determinados. E, por isso mesmo, um poder inteligente. Tem um objetivo, tem uma determinação, então tem uma inteligência. Então, atribuir a formação primária ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos que a inteligência produz. Então, um acaso inteligente não seria mais um acaso. Certo? Onde é que se vê na causa primária a manifestação de uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra
reconhece-se o autor. E aí foi o que Ingrid estava falando aquela hora. Pois bem, olhai a obra e procurai o autor. É o orgulho que causa a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele. É por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que o sopro de Deus pode abater. Bom, julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Então, como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Porque qualquer prodígio, qualquer coisa que a inteligência humana venha a criar, venha justificar que a inteligência humana criou, a própria inteligência tem uma causa. Alguém criou a inteligência humana, né? E quanto mais grandiosa for a inteligência humana, mais grandiosa é a causa que a criou. Então, essa causa primária, que inclusive criou a inteligência humana, é mais inteligente do que o humano. Então, essa é a inteligência superior, que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome que o homem lhe queira dar. Entendido esse final aí, gente? Aí eu vou passar rapidamente para o último slide, só para a gente finalizar a aula. Então, quais são os atributos da divindade? Deus é eterno, porque ele não inicia em nada, não tem início e não tem fim. Se ele tivesse início em algum ponto, então a gente teria que ter que ponto é esse que originou Deus. E aí, se ele veio do nada, a gente volta a falar sobre causa e efeito, que o nada teria construído Deus, teria criado Deus. Então, por isso a ideia de ser eterno. Ele não tem uma limitação nem de início e também não tem uma limitação de final. Deus é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, né, as leis do universo não teriam estabilidade. Deus é imaterial. Se ele tivesse matéria, ele estaria sujeito às transformações que a matéria sofre. Deus é único, porque se ele não fosse, haveria alguém tão poderoso quanto ele, uma inteligência tão suprema quanto a dele, ou até maior que a dele. Então, por isso que ele é único. Deus é onipotente. Se ele não dispusesse desse poder soberano, algo mais poderoso que ele haveria, ou tão poderoso quanto ele. E Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, assim como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da justiça, nem da bondade de Deus. Beleza, gente? Acho que eu expliquei o que é Deus, todo mundo entendeu? Fácil, né? E aí, Cris? Cris? Tá, peraí. É que meu computador está travando. Foi. Não me abandone, né? Sozinho. Não, meu computador está travando. Não, terminou. Termina agora. Faz seus comentários, abre para perguntas. Ninguém tem pergunta. Todo mundo falou que ninguém ia perguntar, porque a professora Dona Rose foi maravilhosa. Eu quero ver se alguém vai me perguntar alguma coisa. Pronto, botei pressão em todo mundo. Como é que eu tiro meu compartilhamento para poder ver todo mundo? Pronto, beleza, foi. E aí, pessoal? E aí, Ingrid, consegui falar o que você queria falar agora? Arrasou. Já sabemos tudo. Tudo de espiritismo, tudo de Kardec, continuadores, antecessores, tudo. Eu acho que você e Dona Rose estão fazendo uma dobradinha, ó, excelente. Eu tive o desafio de aprender para dar essa aula, né? Eu não tive... Ingrid viu o meu desespero quando eu tive que montar essa aula. Eu não tive uma formação espírita, nunca parei para estudar sobre isso, apesar de ter lido aleatoriamente algumas coisas.
Então, montar a aula para mim foi um desafio justamente para dar essa aula para pessoas que estudam o espiritismo há muito tempo. Mas eu tenho certeza, Lu, que agora você está com uma vontade imensa, agora, de começar a ler as 1000 e tantas perguntas meu dia do Livro dos Espíritos. Precisar ter 72 horas, vou ter que ir para outro planeta que tenha essa possibilidade de poder conseguir essa proeza. Mas a gente ainda vai terminar, ainda tem algumas coisas para a gente falar na próxima aula. A gente vai falar sobre alma, sobre reencarnação, sobre as leis morais. A gente fala sobre isso na próxima aula. E aí, para depois a gente sair desse tema de o que não é Umbanda e entrar em outros tópicos, tá? Então, a gente vai focar ainda um pouquinho sobre algumas coisas do espiritismo na próxima aula. Valdir, e aí, os ateus agora? Vão entender o que é Deus? Eu até tentei, gostaria até de ter tentado para falar com ele já, mas não tinha tempo e também não era aberto. Mas eu fico impressionado, eu não consigo. Eu fico tão impressionado dos ateus pensarem dessa forma, assim como os evangélicos e católicos não acreditarem em reencarnação, comunicação com os espíritos. Para mim, né, a conta não fecha. Você olhar, tipo assim, uma pessoa que nasce e morre com meses, dias, horas, e outra que vive sem, tendo uma única oportunidade de viver. Não faz sentido. Né? Pessoas que nascem na riqueza, pessoas que nascem na pobreza. Eu tenho 3 filhos. Por que eu daria para um iPhone, o outro daria um Xing Ling, e o outro daria um outro telefone qualquer? Sei lá, estou dando um exemplo. Então, não faz sentido. Eu, sendo pai, para um filho eu dou uma coisa, para outro eu dou outra, de valores absurdamente diferentes. Seria a mesma coisa, Deus chegar e permitir que um nasça rico, o outro nasça pobre, tendo uma única oportunidade, né, de estar vivendo. Sem contar as pessoas que já nascem com habilidades tremendas, né, que nascem sabendo tocar um piano e sem nunca... Como é que se explica isso? Então, para mim, foi muito... A coisa foi muito fácil. Eu tinha um medo absurdo da morte. E quando eu conheci o espiritismo, a conta fechou toda, entendeu? Tudo com a ciência. Engraçado que desde criança nunca entrou na minha cabeça o lance de Adão e Eva. Eu sempre acreditei na ciência, a questão do dinossauro e tal, a evolução das espécies. Então, quando eu conheci o espiritismo, tudo casou. Hoje eu não tenho praticamente dúvida nenhuma de nada, não tenho medo de nada ligado à morte, nada, entendeu? Eu quando tinha acabado de aprender o espiritismo, é claro que a gente não quer vivenciar isso, mas eu falei que eu sou capaz de aceitar a perda de um filho, entendeu? Claro que ninguém quer vivenciar isso, a gente sabe que a gente tem o estudo da sobrevivência e tal, ninguém quer ter perda, ninguém quer perder pai, mãe, nada, apesar de aceitar que isso é natural, né, e que faz parte do ciclo da vida, né? Caraca, Valdir, o que você falou faz muito sentido. Você acha que você falou metade ou 90% de nós aqui. É isso aí, tudinho. Não. Uma coisa que eu gostaria de botar aqui, que aí eu não sei onde que vocês acham melhor. Eu acho que botar no Painho tem todo sentido. Eu procurei aqui, enquanto a aula rolou, 3 links na verdade deixa eu ver aqui, são 4 filmes, não, são 3 filmes, que é o do Divaldo, que é legal, que mostra na prática, né, visualmente, a gente vê o lance da obsessão, que foi citado, né, que a Dona Rose falou sobre o obsessor dele lá e tal, que depois ele acaba pegando a mãe do obsessor para criar e tal, e o obsessor acaba se derretendo todo lá. O filme do Kardec, que conta a história dele, e tem também o filme chamado E a Vida Continua, que também fala sobre famílias distintas e rola lance de obsessão também, e conta os motivos porque um matou tal, um matou não sei quem, um matou não sei o que lá. Então, parece quase uma novela, né? Mas é baseado em um caso verdadeiro, é obra do André Luiz. E o outro é um romance também, que é de 10 horas. Na verdade, é um livro que se virou um audiobook, também psicografado pelo André Luiz. Quer dizer, ele vivenciou, né? Psicografado... Não, ele... como é que se diz? Deve ser do Chico Xavier. E o André Luiz, ele trabalhou como... Ele é um membro do livro lá, né? Ele está acompanhando um espírito lá que vai
contando esse livro. É só áudio, né? Mas dura 10 horas e é muito interessante também, que mostra várias vidas e no final faz um resumo, todo mundo no plano espiritual, o que aconteceu com um virando não sei quem, é um negócio interessante. E também fala de obsessão. Então, eu vou botar esses links lá todos eles estão no YouTube, sendo o único que tem que alugar é o do Kardec. Eu não consegui achar gratuito, mas os outros são gratuitos. Então, eu boto lá, porque eu acho interessante. E tem tantos outros aí que eu acho interessante também. Até mesmo a história do Chico Xavier, tem um outro filme chamado As Mães de Chico Xavier, tem o filme dos Espíritos. E eu assisti todos eles. Eu acho bem interessante para aprendizado e é isso. Tá bom? E parabéns pela sua aula e da Dona Rosa também. E aí, pessoal, trouxe alguma reflexão nova? Alguém já tinha alguma reflexão aí sobre Deus, sobre o Espiritismo que vocês não sabiam? Todo mundo já sabia tudo isso? Eu fui a única que descobri muitas coisas estudando. Todo mundo já sabia tudo? Só eu que descobri as coisas? Não, quem quiser ler o Pentateuco aqui. Agora tem o lance do Obras Póstumas, né? Que é um 6º livro, né? Não sei se você vai falar dele também. Não, a princípio não. Fala, Lohane, levantou a mão, diga. Não estou te ouvindo, Lohane. Não sei se... Não, aqui. Oi. Tá ok? Tá ouvindo? Sim. Eu hoje li um trecho da Esther Chaves, Momentos Meus. Ela, já que a gente está falando dessa questão de aprendizado, de vivência, né? de você retomar, né? Ela diz assim: ninguém passa pela dor e sai ileso. Alguns endurecem e levam o resto da vida a atacar e a magoar outras pessoas. Outros tornam-se sensíveis, generosos e fáceis de amar, porque compreenderam que, em algum momento, todos passam por uma experiência transformadora. Depois do vendaval, cada um escolhe o que vai recolher dos destroços. Eu achei isso assim, porque cada um tem um significado, da mesma experiência, você tem um significado diferente. A tua aula chega para mim de uma forma, chega para o Valdir de outra, para o Eric, para a Cristina, e a gente vai juntando isso e vai formando a nossa identidade de cristão, identidade de espírita, e divulgando isso de uma forma mais positiva. Eu achei assim, sensacional. Eu acho que o que você falou hoje fez muito sentido e muita coisa para mim, que eu tinha dúvida, que eu tinha questionamento. Achei sensacional. Parabéns, Lu. Obrigada. Adorei. Que bom, porque eu acho assim, alguns temas aí, assim, obviamente a parte histórica, né, tudo que a gente já conhece, ficou mais fácil, é só para a gente revisar, a gente entender ali algumas origens que talvez possam ter ficado confusas, algumas coisas nesse sentido, mas eu acho que essa última parte aí, que são principalmente reflexão do que é Deus, né, e dos atributos, enfim, tudo isso, não é algo concreto, e nem nenhum de nós aqui vai ser dono da verdade capaz, como a gente viu, de conceituar. Então, gente, como você disse, vai ser uma aula para cada um, né? E mesmo quando eu estudei e montei a aula, agora falando, eu já tive outra percepção sobre coisas que eu mesma escrevi. Então, vão ser reflexões que a gente vai levar, e a cada vez que a gente falar, talvez as nossas reflexões ou se concretizem ou se modifiquem, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando sobre tudo isso aí. Tem alguém falando, não estou identificando. Não, foi um vídeo que entrou.
Gente, o que que acontece? Leon Denis, eu falo sempre isso, ele usa um exemplo mais ou menos assim, as religiões, elas são como roupas. Cada pessoa... Meus clientes no YouTube. O que o mestre no YouTube advertise os seus... Cada pessoa veste a roupa de acordo com o tamanho do seu corpo, assim são as religiões. Valdir, aquilo que para você parece muito óbvio, muito claro, para outros não é. Tem como a gente olha pessoas, às vezes, em outras crenças, e a gente fica assim, meu Deus, como ele pode acreditar nisso? Mas é o momento de cada um, né? E não quer dizer que nós sejamos mais evoluídos e o outro menos evoluído. Significa que nós estamos preparados para esse aprendizado, né? Então, essas são as diferenças. Não existe o certo e o errado, mais ou menos, né? Até o ateu, ele tem o momento dele, a forma dele de acreditar, a forma dele, o momento em que ele está, né? E esse despertar, ele é individual, é para cada um, certo? Eu vou colocar depois esse vídeo lá no Telegram, que é um vídeo que eu estava tentando achar aqui, mas eu não estou conseguindo. É um vídeo bem interessante e faz a gente pensar bastante. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? O conteúdo está encerrado. Ninguém quer saber nada. Ninguém. Todo mundo sabe chá. Dona Rose, quer me fazer pergunta agora ou eu falei direitinho? Então. Não, tá tudo bem. Pronto, ninguém quer nada, Tina. Ninguém quer nada. Gente, a Lu falou sobre várias coisas que são muito importantes, mas é o conteúdo da aula de Dona Rosa, inclusive até alguém, não lembro mais quem, falou sobre ectoplasma, foi Gabi, não, foi acho que foi Gabi. sobre ectoplasma, está lá no nosso, está nas aulas anteriores, né? E a gente só quis deixar aqui uma pincelada sobre espiritismo, abordando os tópicos principais, porque é uma coisa que vocês mais para frente, vocês estão passando pelo estudo na primeira parte da aula e vão passar com o restante do conteúdo mais à frente, tá? Enfim, então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Quem vai fazer a oração? A Ingrid já fez, no início. Já. O Júnior pediu para fazer oração, né? Ô, Cris, eu não sei porquê, mas eu sabia que você ia me escolher. Intuição, né? Vai então, Júnior. Vou tentar, então. Vamos lá. Vamos fechar os olhos. Querido Pai amado, queremos agradecer por ter mais essa noite, de termos estar mais essa noite reunidos para mais uma noite abençoada de ensinamento. Gostaríamos de agradecer pelos nossos irmãos que se dedicam tanto aos estudos e que enriquecem os nossos conhecimentos. Queria agradecer aos nossos dirigentes que vêm nos conduzindo de forma brilhante no nosso desenvolvimento espiritual. Pedimos, Senhor, que ampare aqueles que mais necessitam, que uma fagulha de amor possa tocar o coração deles, e aqueles que sofrem com pensamentos perturbadores, que esses pensamentos possam ser neutralizados e que nós tenhamos uma noite, um fim de noite abençoado, e que amanhã possamos ter um dia maravilhoso e que nosso trabalho possa ocorrer de forma, assim como os outros, de forma grandiosa, e que todos nós possamos sentir as vibrações dos nossos queridos e amados orixás,
Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Bom, viu? Que lindo! Bom, pessoal, Quase morri, né?